Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live. Que saudade que eu tava de poder vir aqui trocar uma ideia com vocês. E hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Sim, nós vamos falar sexualidade do ponto de vista biológico. Nós vamos falar de sexualidade no ponto de vista do Freud. Nós vamos falar de sexualidade, né, nesse olhar psicanalítico clínico mesmo, né? Não só relacionado ao Freud, até porque quando a gente pensa na sexualidade, vai muito além da fama em si que o Freud tinha, da forma como ele lidava realmente com esse assunto, né? A gente sabe que a imagem dele ficou muito rotulada por conta disso, mas a gente hoje vai falar de história, né? Nós vamos falar da história da sexualidade, como a coisa foi se desmembrando entre sexo, entre gênero, entre orientação sexual, né? Qual que é o papel ali da questão da religião, quanto influenciou, quanto não influenciou, o Estado, o que é ser homem, né? Essa discussão hoje que nós vemos como se esses assuntos eles fossem novidade e na verdade não são novidade. A gente sabe que quando a gente pensa, a gente vai falar mais detalhado daqui a pouco, mas quando a gente pensa nos gregos, quando a gente pensa nos romanos, enfim, uma série de civilizações que já tratavam desse assunto da sexualidade de uma forma mais livre, né, do que nós vemos hoje, sem essa questão de você ter que colocar a pessoa na caixinha X, na caixinha Y, e simplesmente por uma questão de organização que nós vemos. Simplesmente por uma questão de organização, de poder e de controle de massa, inclusive contrariando a natureza, que é o mais absurdo que nós vemos hoje, né? Ideias, crenças sendo rotuladas contra a natureza humana. E aí, infelizmente, a gente percebe o quanto isso tem afetado os adolescentes, as crianças e adultos traumatizados por conta dessa repressão contra a própria natureza, né? O Freud ele tem um termo que ele usa, né, que é o sacrifício do instinto. Então, como a gente está falando aqui, a gente poderia desdobrar para outros temas, mas como a gente está falando da sexualidade, o Freud ele fala que ao longo do tempo existem essa questão de você sacrificar o instinto em nome de algo maior. Então eu preciso de fato recalcar o meu desejo, eu preciso negar o meu desejo, porque talvez eu não vá para lugar X ou para lugar Y, ou eu não vou ser aceito na sociedade, né? O fato social do Durkheim, a gente agora desmembrando um pouquinho para a sociologia que é o estudo da sociedade, né? Que Durkheim já falava, junto com Auguste Comte, né? O pai do positivismo, essa questão da gente pensar a sociedade como um órgão, né? Então, como um organismo, na verdade, né? Então, existem as funções que cada um precisa cumprir para acontecer. E o Durkheim fala no fato social. O que é um fato social? Com relação à sexualidade, né? Ele fala que um fato social é quando existe algo que seja coercitivo, geral e externo. Então, uma situação onde se você for coagido, né, você é coagido a ser de um jeito, senão você vai pagar um preço, se você não for daquele jeito. A gente pensa a questão externa, porque não fui eu que inventei. Então eu nasci e isso já estava acontecendo, né? E a questão geral, porque não é da família X nem da outra, não é específico. É uma questão generalizada. Então, o fato social com relação à sexualidade acaba caindo muito. A gente vai falar do preconceito, mas acaba caindo muito nessa questão. Eu tenho que ser assim, senão eu vou pagar um preço por não ser. Então, eu sou coagido, é algo externo e é algo geral. Então, hoje a gente pensa nessa questão, né, dessa palavra, que ela é muito triste, né, das minorias, por exemplo, né, com relação à sexualidade. E aí as pessoas, né, enfim, falando, porque é mimimi, porque esse assunto é mimimi, mimimi, mimimi. Enfim, né, a visão que eu tenho é as pessoas que tratam assuntos como esse, da sexualidade, onde pessoas morrem por causa disso, né, pessoas, às vezes, elas não conseguem tal emprego por causa disso. Isso é uma realidade, existe um preconceito estrutural no mundo, onde tem lugares que ainda é crime, né? Dependendo ali da sexualidade que você tem, a gente ainda ouve pessoas falando que isso é mimimi. Então, mimimi
Mimimi geralmente é o nome que essas pessoas dão para continuar ofendendo as outras sem serem penalizadas. Geralmente é assim que a gente vê, né? Eu gosto muito dessa reflexão, né, que inclusive o Karnal faz, né, dessa questão do que é esse mimimi. E se a gente for ainda pro lado freudiano da coisa, é aquilo, né? Eu tenho medo de ver o meu desejo reprimido, né? Então, por exemplo, né, eu estou com a minha esposa num restaurante comendo e aí vem um casal gay e senta do meu lado, né? Eu preciso ir embora nessa hora porque, nossa, isso confronta, né, o meu ser, eu não consigo comer no mesmo lugar que eles. Então, desculpa, mas eu preciso ir embora. Você percebe o tamanho da negação se a gente pensar nessa questão psicanalítica do desejo. Né? Que tristeza, né? Que tristeza a gente vê. E às vezes indo para o lado oposto da agressividade para não aceitar, na verdade, aquele desejo que está reprimido, que a sociedade não deixou isso aflorar. Né? Então, dada essa introdução aqui, vamos voltar um pouquinho, né, na diferença, como eu falei, entre sexo, gênero e orientação sexual. Né? O sexo é uma questão biológica. Então, quando o ser humano nasce, né, a mulher ela tem um órgão, o menino tem outro. Né? Eu já vou até tirar essa questão freudiana de o menino tem e a menina não tem. Não é que ela não tem. Ela tem uma coisa, o menino tem outra. Simples assim. Essa é uma questão do sexo, isso é biológico. O gênero é como esses seres humanos eles vão se identificar. Então existem, em questão até em revistas científicas renomadas, né, artigos falando que nós poderíamos considerar que existem 7, 8 bilhões de gêneros. Cada um tem a liberdade de se identificar da forma como quer e se acha melhor, né, dentro da organização onde eu não vou ofender o outro ou não vou invadir o espaço do outro para determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então hoje a gente está longe, né, dessa realidade, mas já está existindo aí um contorno, inclusive, da lei de hoje, né? A gente pensar a transfobia, a homofobia, o racismo, enfim, como crimes. Né? Então isso é muito importante, é um degrau longe do ideal, mas já é um degrau bem importante. Então o gênero é a forma como eu me identifico, o sexo é quando eu nasci, uma questão biológica. E aí nós vamos para a orientação sexual. A orientação sexual é com quem eu me relaciono. Então já não tem a ver com como eu me identifico, e sim como eu me relaciono. Então quando a gente pega a sigla, né, LGBTQIA+, ali tem questão do sexo, ali tem gênero e ali tem orientação sexual. Aí existe essa questão, essa pergunta, na verdade, né, que a gente pode fazer. Nossa, mas antigamente a gente falava opção sexual. Por que hoje é orientação sexual e não mais opção sexual? Primeiro, porque a gente tem que entender que a sexualidade ela parte da natureza humana. O próprio Freud ele demorou para ele entender isso, né, mas parte da natureza humana. E um dado muito triste, que fazem 20 e poucos anos que ser homossexual deixou de ser doença. E por isso também que nós não podemos mais falar homossexualismo, porque o ismo ele parte de que é um transtorno, né? E ser homossexual não é um transtorno, então é homossexualidade, não é mais homossexualismo. Isso já é bem importante para a gente entender numa conversa, e é legal trocar essa ideia, porque às vezes a pessoa que fala, ela não sabe, né? Então às vezes ela pode estar ofendendo e ela nem sabe que ela está ofendendo. Então claro que chega uma hora que enche o saco a gente ter essa paciência de ter que ficar falando e com relação a esses outros assuntos que são considerados minoria e mimimi, né? Mas enfim, a gente está aqui para poder de alguma forma passar, né, de fato essa mensagem. Então assim, quando a gente pensa, por que eu não posso falar de opção? Porque nós hoje, na sociedade em que vivemos, existe uma matriz predominante. Existe uma matriz predominante, que é a heterossexualidade. Né? Então você já nasce, como eu falei, coagido a ter que ser dessa forma. Né? Então assim, como é que eu vou escolher ser de uma forma diferente se quando eu nasci já me colocaram automaticamente numa caixinha e se eu penso em sair dela, pô, eu vou ser zoado na escola, tá? Não vão me aceitar aqui. Pô, as músicas que eu escuto, se você não é daquele jeito, você não pertence àquele lugar, né? Então pensa como tudo já existe uma estrutura,
Aí daqui a pouco a gente vai até falar de religião, daqui a pouco não vai falar disso, aí já entra num ponto polêmico, mas é necessário aqui. Então assim, nós não somos livres para escolher se eu sou bi, se eu sou hétero, se eu sou homo, né? Mas eu sou livre para reprimir a minha sexualidade. Aí eu sou livre, porque a partir do momento que eu me deparo com esse desejo, eu falo, será? Porque a sociedade não me permite refletir sobre isso. E aí eu me fecho. Né? Então é isso que acontece hoje na maioria dos casos, quando a gente realmente com criança, com adolescentes, com adultos, né, que às vezes não conseguem se assumir, que às vezes não... Isso para qualquer lado. A gente está falando de sexualidade aqui, né, e partindo até desse ponto de vista do Freud, como ele entende a sexualidade muito, mas muito para além da relação sexual. Né? Até porque, se a gente for em Lacan, o Lacan fala que não existe relação sexual entre duas pessoas. Né? A relação sexual ela é sempre egoísta. Né? Mas olha que precioso que ele fala, coisa que eu sei que parece confuso. Porque é aquilo, né? Ainda que eu tenha prazer em proporcionar prazer, ainda é sobre o meu prazer. Né? Então são duas pessoas que servem como ponte para o prazer da outra. É assim que Lacan enxerga. E aí o Freud, antes de Lacan, né, Lacan conclui isso a partir de Freud, ele percebe que existem várias formas de você sentir prazer. Né? Você pode sentir prazer comendo, você pode sentir prazer tendo uma atividade, uma descarga de energia sexual, sei lá, às vezes dando uma aula, no seu trabalho, praticando um esporte, numa conversa, aquele momento de euforia, de felicidade. Para Freud, isso é sexual. Então não é o sexual banal, não é nessa banalidade que Freud fala. No começo ele tinha uma série de resistência por conta do seu contexto histórico, por conta da sua atividade clínica daquilo que chegava para ele, mas a sexualidade vai para além disso. Né? E lógico, Freud ele volta, e Freud lê Platão, né? Freud vai no Eros, que lá quando a gente pega lá para os gregos, nessa época a gente está falando de 400 a.C., mais ou menos, por ali, né? O Platão ele vai tratar Eros como amor, né? Mas como não tinha essa palavra, Eros a gente enxerga como desejo, né? Então o amor platônico, né, é aquilo, né? É o inalcançável, quando a gente fala, pô, tô com amor platônico com tal pessoa, né? Por quê? Porque é aquilo que eu me contento só de ver, eu já tenho uma descarga só de olhar, eu nem preciso ter. O amor platônico, existe um prazer aí para além do contato, né? E o Freud ele percebe isso, né? E ainda nos gregos, os próprios diálogos platônicos, você vai ver que eles já falavam sobre isso e assim, não tinha essa discussão, já existia, mas não no sentido do que era certo ou errado, mas no sentido do autoconhecimento. No autoconhecimento. E assim, eu vou ser até sincero com vocês, né? Porque assim, eu acho trágico, tá? Não é nem que eu acho engraçado, eu acho trágico quando a gente pega, né, aquele homem principalmente, né, que tem todo aquele estereótipo de machão, do alfa, né? E aí eu acho incrível porque eles falam assim, né? Não, porque a minha referência são os espartanos. Porque os espartanos eram guerreiros de verdade, exemplo de homem, exemplo de masculinidade. Os espartanos era assim, o diferente era você só ficar com mulher. Não tinha isso. Até porque os espartanos eles passavam muito mais tempo entre os guerreiros. Então, eles se relacionavam entre eles. E normal. A mulher... Quando a gente pensa no preconceito, na verdade o preconceito mais antigo que tem é contra a mulher. É o mais antigo que tem. Se a gente for voltando, é o mais antigo que tem. Na história do preconceito, inclusive o livro que o Karnal lançou recentemente. Então assim, quando a gente pensa nisso, assim, que horas que dividiu? Porque os espartanos, era até interessante, na verdade, eles se relacionarem entre eles, porque eles lutavam por amor também na guerra. Então, não só no sentido que o corpo, a natureza, ela vai agir por si só, porque você vai passar anos ali e você vai sentir desejo. Isso já acontece. Quando a gente pega um menino, eu vou dar esse exemplo, quando a gente pega um menino e ele, enfim, ele cresce achando que ele tem que só gostar de menina, porque esse é o certo, né? Mas ele se inspira no Cristiano Ronaldo, ele tem pôsteres do Cristiano Ronaldo no quarto. Você acha que isso não é uma relação homoafetiva? A gente não está falando sobre homoafetividade?
né? Não necessariamente no sentido desse desejo, mais uma vez batendo nessa tecla, não é esse desejo literalmente carnal que nós estamos falando, mas nós estamos, homem com homem, mulher com mulher, enfim, trans, não binário, nós estamos nos relacionando de forma afetiva o tempo todo, né? De forma afetiva o tempo todo. Então, assim, quando a gente pensa nesse preconceito, né, a gente fala da mulher como ela servindo só para reprodução, é triste, não só pelo fato, né, disso ser um absurdo, mas o fato da gente pensando, voltando para o foco daqui da live, que é sobre a sexualidade, que o próprio Alexandre, né, quando ele era casado, né, e ele tinha que ter filhos. Não tem problema você se relacionar com outros homens, porque eles entendiam que aquilo era natural, desde que você tenha filhos. E hoje, quando a gente vê a igreja, principalmente, batendo nessa questão, né, da homossexualidade, como se, não, nós não podemos tolerar os homossexuais, porque senão vai acabar a sociedade, porque a gente não vai ter mais filho. Ué, a igreja vai proibir o casal que é estéril? Não vai aceitar a mulher que não pode ter filho? Não vai aceitar o homem que não pode ter filho? Não vamos permitir que essas pessoas se amem também porque elas não podem reproduzir? Que loucura é essa? Né? Então a gente percebe essa falta realmente, né, de humana, né, de empatia. Lembrando que a empatia, por definição, não é se pôr no lugar do outro, né? O verdadeiro conceito de empatia é: eu não posso me colocar no seu lugar porque senão eu vou estar vendo o mundo do seu lugar, mas do meu ponto de vista. Então a empatia é: eu tenho uma dor, você tem uma dor, eu não te entendo, você não me entende, mas a gente pode dar a mão e caminhar para um lugar porque temos uma angústia em comum. Essa é a definição de empatia. Então, assim, quando a gente pensa em toda essa questão, né, da sexualidade, para onde nós estamos caminhando, é muito importante porque até no projeto nas escolas, né, na psicanálise nas escolas, a gente percebe que essa geração já vê, assim, em lugares e lugares, o Brasil é muito grande, né, mas pelo menos ali no trabalho onde nós estamos fazendo, você percebe que o julgamento deles já é completamente diferente e os pais vão precisar se atualizar sobre isso. É muito difícil, é uma estrutura, assim, muito forte, que a gente sabe por conta da sociedade, né, mas aquilo, vai ter que fazer esse trabalho de desconstrução, realmente, porque as pessoas, elas, como eu falei lá no início, né, essa questão do mimimi, né, eu vou repetir aqui para quem ainda não estava presente, né, para quem fala que assuntos como sexualidade, como racismo, né, como machismo, né, o combate é mimimi. Mimimi é o nome que é dado para aquela pessoa que quer ofender sem ser punido, né? Eu não estou falando aqui de geração Nutella, não estou falando sobre a resistência, de como os adolescentes lidam com os problemas, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma condição humana que cientistas, psicanalistas, psicólogos, médicos já entenderam que isso não tem nada a ver com uma patologia, né? Que isso não vai contra a natureza. Nós estamos falando de, em média, mais de 462 espécies de animais no mundo que se relacionam de forma homoafetiva. O ser humano é mais uma delas, mas só tem uma espécie que é preconceituosa por conta de poder, e as pessoas se machucam por conta disso, né? Então, assim, quando a gente pensa em absurdos, por exemplo, como Alan Turing, Jogo da Imitação, assistam esse filme, Jogo da Imitação, de Alan Turing, um gênio, né, que lógico, estava todo num conceito de guerra ali, né, mas enfim, ele revoluciona a tecnologia, a questão dos computadores, ele serve o seu país, né, com um gigante medo de descobrirem que ele é homossexual, e quando o país descobre, o país faz uma castração química nele, e ele não aguenta, e ele morre. O cara que serviu o seu país e revolucionou, é assim que eles agradeceram a ele. Quando a gente vê as igrejas falando de cura gay, pensa assim, você tirar uma parte de você que é natural e as pessoas nesse discurso, né, lembrando que eu não estou só batendo na igreja, porque o Estado já fazia isso antes, dessa questão até da monogamia como uma invenção social, né, mas falando, por exemplo, de coisas, Paulo, por exemplo, Coríntio era uma cidade.
as famosas cartas de Paulo a Coríntio, né? Coríntio era uma cidade, e uma cidade que, digamos que gostava do negócio, né? Uma cidade que, vamos colocar, que eles eram livres sexualmente. E aí é muito difícil, né? Como é que você vai organizar, como é que você vai controlar uma massa com relação à família que tem que reproduzir, né? É difícil, né? Então, assim, tanto Paulo quanto Agostinho, né, apesar de ter as suas mensagens, né, eram pessoas que realmente espalharam esse preconceito. Eles espalharam, essa é a verdade. É só ler, não sou eu que estou falando, não estou falando de um livro que interpretou, é só ler. Né? Então, quando ele chega em Coríntio e ele olha, não, o que é isso? As mulheres estão tendo muita voz, o que é isso aí? Ah, a mulher não tem que falar, não. O que é esse homem deitando com homem? Que palhaçada é essa aí? Eles não vão me dar servos, né, enfim. É só ler, não sou eu que estou falando. Então, percebe como toda essa construção social foi colocando o ser humano em caixinhas que ferem eles. Então, assim, essa questão, né, de, menino tem que usar azul, menina tem que usar rosa. As cores existiam antes do ser humano. As cores já existiam. A gente se aposta de umas coisas que, assim, né, inclusive para pais, né, que proíbem, né, o menino de usar rosa, por exemplo. Eu estou falando de coração, né? Toma cuidado, porque até citando essa questão do Freud, né, você está reprimindo um desejo de que lá na frente vai fazer muito mal para ele, né? Muito mal. Aí alguns pais vão vir com um discurso, né, de que não, mas eu preciso proteger o meu filho da sociedade, não, porque a sociedade vai julgar meu filho se ele usar rosa. Então, eduque o seu filho para ser forte e combater essa sociedade. E não reprima os seus desejos para que quem vai julgá-lo e ter preconceito com ele tome mais força ainda. Porque você está ficando do lado da sociedade, não do lado do seu filho. Não do lado do seu filho. Eu falo por experiência clínica de ouvir adolescentes sofrendo por conta disso, adultos que foram reprimidos a vida inteira por conta disso. Ouça o desejo dos seus filhos. Ouça o que eles têm para dizer. Uma indicação, inclusive, um filme chamado Palmer. P-A-L-M-E-R. Palmer. É com o Justin Timberlake. Assistam esse filme, que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Né? Dessa desconstrução que nós precisamos ter baseado nessa questão da sexualidade. E assim, entender essa construção, eu sei que é difícil, mas é importante a gente conversar, né, sobre esses assuntos, porque não é novidade, infelizmente não é novidade, né? A gente sabe que é uma questão estrutural, né? Tem um psicanalista que ele chama Erich Fromm. Antes de eu fazer a reflexão do Erich Fromm, se alguém tiver alguma pergunta, já manda aqui, né, que eu respondo, e vamos trocar essa ideia. Podem comentar, que a live vai ficar salva, inclusive, também. Né? Mas o Erich Fromm, ele tem uma reflexão que eu gosto muito, até postei esses dias, que ele fala dos amores imaturos e dos amores maduros. Né? Então, o amor imaturo é aquele que eu te amo porque preciso de você. Então você ama através da necessidade. O amor maduro é aquele que eu preciso de você porque eu te amo. Mas ele traz uma reflexão interessante, porque às vezes eu preciso passar pela necessidade, a necessidade de completude, ou a necessidade do outro apontar o quão incompleto eu sou. Para aí sim a gente poder chegar no amor maduro. Isso é muito precioso, isso é lindo. Isso é lindo. E não é uma questão, até fazer um trocadilho, não é uma questão romântica, de romantizar, porque as relações elas são difíceis. Né? Porque ela parte do eu. Lembra da relação sexual para Lacan? Então, quando a gente pega esse sexual e tira só do sentido do ato em si, do ato carnal em si, é precioso. Eu preciso passar pelo amor imaturo, eu preciso reconhecer a minha necessidade. O Freud fala, todo o excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta. Qual é a minha falta? O outro não necessariamente está na minha vida para completar essa falta, para deixar de ser falta, mas às vezes ele está para apontar a minha falta. Né? Dentro do meu próprio relacionamento eu vejo muito assim, mas nós passamos por um processo e ainda passamos, lógico, né? Espero passar por os possíveis para que possamos estar juntos sempre, mas é isso, não é sobre completar.
Porque se o outro me completa, eu não tenho para onde evoluir. A gente tem essa ideia, né? Não, o outro ele tem que suprir toda a minha falta. Não, às vezes ele tem que apontar a sua falta. Eu espero ser incompleto com a minha companheira para sempre. Sinal que eu vou estar sempre me movimentando. A Rita Von Hunt, inclusive, né, que é o Guilherme, a Rita é a drag, né, ela fala algo preciosíssimo para nós. Ela fala, né? Quem eu sou me paralisa, quem eu pretendo ser me movimenta. Lembrando que ela não está falando que você não tem que valorizar o presente. Não é sobre isso. Não é sobre negar a existência de quem você é. Mas é pensar que quem você é hoje é um recorte de quem você pode ser. Então, quando a gente vem para essa questão da sexualidade, é sobre isso. É sobre isso. Essas caixinhas que vão colocando a gente dentro dessa construção social, ela paralisa. Ela paralisa as crianças, ela paralisa os adolescentes. Então, falar sobre esses assuntos são extremamente importante. Então, assim, eu espero que foi aí uma volta das lives, né, dessa próxima temporada aí. Não vou me comprometer a fazer toda semana. Hoje acabou dando certo, essa semana acabou dando certo. Enfim, vou buscando trazer esses temas aqui para a gente sempre fazer essa, de fato, né, essa relação entre a psicanálise, entre a filosofia citada aqui, né, e entre o contemporâneo, né? A gente não pode negar o contemporâneo, né? Eu sempre falo que os clássicos são importantes, mas do ponto de vista da psicanálise a gente não vai encontrar tudo nos clássicos, né? O Freud ele não estava falando das questões de hoje, né? Muita coisa a gente sabe que o Freud é atual, mas não em tudo, ou Ferenczi, ou Winnicott, Klein, quem for. Seja o psicanalista que for, né? Existem psicanalistas incríveis, né, brasileiros que estão produzindo, né? Por exemplo, a Clínica Online. Quem falou da Clínica Online 100 anos atrás? Ninguém. Então, assim, a gente poder olhar para a psicanálise clássica e a psicanálise contemporânea e poder unir isso aqui para as demandas da clínica hoje é muito importante. E a sexualidade, sem dúvida nenhuma, é um tema que tem que estar assim, no alto da parada, né? Porque afinal a sexualidade ela chama muita atenção, porque quase todo mundo tem esses complexos, né? Os nossos complexos partem dessa sexualidade mal resolvida, né? Então, enfim, espero que possa ter aí contribuído. Logo menos teremos mais uma, né? Enfim, vamos em frente. Gratidão aí para quem ficou até o momento. Lembrando que a live vai ficar salva. Se você não pegou do começo, depois que eu postar, já volta lá para assistir. Tamo junto, muita luz, muita fé. E agora encerrando a live com um termo que eu gosto muito, kantiano, de Kant, que é sapere aude, né? Sapere aude, que significa ouse saber. Sapere aude, ouse saber sempre. Mesmo temas que incomodam, mesmo aquele tema que é pegado, mas ouse saber. Então, saber áudio para nós e boa noite.